Este vídeo é patrocinado pela Chamex Notes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de colagem aqui no canal. Por aqui tá uma tarde nublada, provavelmente vai chover daqui a pouco, então tá aquele momento perfeito pra parar, relaxar e fazer uma colagem. Trabalhos manuais, amo. E esse vídeo faz parte da minha série contando a história de mulheres inspiradoras. Então a homenageada da colagem de hoje é a Oprah Winfrey, uma apresentadora americana muito famosa, vocês já devem ter ouvido falar, mas eu sinto que a história dela em si não é tão conhecida, pelo menos pela minha geração, ou talvez por eu ser brasileira. Só que quando eu descobri, quando eu comecei a ouvir o podcast dela e consumir palestras, discursos que ela já deu, eu fiquei muito inspirada. Então venham comigo conhecer essa mulher. Para começar, que a Oprah não é só famosa por ser apresentadora. Ela realmente teve esse programa dela mesma, The Oprah Winfrey Show, que foi gigante nos Estados Unidos, ficou no ar por 25 anos, só que mais do que isso, ela também foi indicada ao Oscar pela atuação dela em A Cor é Púrpura. Ela foi a primeira mulher negra a ser bilionária nos Estados Unidos, o que cá entre nós já é muito difícil ser bilionário não sendo herdeiro, quem dirá sendo uma mulher e ainda sendo negra. Então, além disso, ela é uma empresária de sucesso, produtora, escritora e filântropa, porque ela doa muito do dinheiro dela e tem uma série de projetos sociais muito legais. Aí ela já foi inclusive considerada a mulher mais influente do mundo em alguns momentos. E ela conseguiu tudo isso apesar da história dela, que não foi nada fácil. Ela nasceu em 1954 no Mississippi, nos Estados Unidos. Os pais dela eram bem jovens e a família super pobre. Então até os 6 anos de idade ela foi na verdade criada pela avó, que era uma mulher muito severa, batia nela, mas que ensinou ela a ler muito cedo. Então, antes de todas as crianças, ela já sabia ler a Bíblia, inclusive, porque a avó dela era muito religiosa, ensinou ela a ler através da Bíblia, e ela decorava esses textos bíblicos e falava, assim, se comunicava tão bem, que ela ficou até conhecida na igreja da avó dela. Nessa época, ela mesma disse que a única coisa que a avó dela imaginava pra ela é que ela fosse se tornar empregada um dia, mas que ela acreditava que tinha algo melhor esperando por ela. Ainda na infância, ela conta que quando ela entrou na escola, ela viu todas aquelas crianças brincando com as letras e ela já sabia escrever palavras grandes, então ela fez uma carta para a professora dela falando que ela não pertencia àquele lugar e foi assim que ela pulou um ano e foi direto para o primeiro. Bom, a adolescência da Oprah foi muito difícil, envolve muita violência, abuso e depois, mais tarde, até uma gravidez na adolescência indesejada, perder um bebê, depressão, mas enfim, vou falar um pouquinho mais disso depois. O fato é de que apesar de tudo isso, ela se dava muito bem na escola e quando ela começou a focar, ela de fato ganhou uma bolsa, ela foi pra faculdade e no começo o sonho dela era ser atriz. Mas rapidamente ela acabou indo pra rádio e TV, que é uma coisa que ela sempre teve esse talento da comunicação, então ela se tornou âncora de um jornal na TV. Ela fala que naquela época o cabelo dela, por ela ser uma mulher negra, chamava muita atenção. O outro âncora que trabalhava com ela, que era um homem branco mais velho, não gostava dela, não queria que ela estivesse ali. Inclusive, nessa emissora, eles chegaram a pedir pra ela que fizesse cirurgias plásticas para que ela alterasse o próprio rosto. Essa emissora, então, meio que sem saber o que fazer com ela, acabou colocando ela num talk show, que era o People Are Talking, e lá ela explodiu. Ela viu que toda vez que ela meio que se soltava e era ela mesma, ela começou a fazer muito sucesso e atraiu muito público para esse talk show. Então, passado alguns anos, agora nos anos 80, ela lançou o próprio show, que é o famoso The Oprah Winfrey Show, que foi um sucesso. Ela ficou trabalhando então por 25 anos nesse mesmo programa e ela só parou em 2011 porque ela realmente já tinha falado tudo que ela queria no programa. Esse programa ele foi muito diferente de todos os outros porque ela trazia assuntos que ninguém falava na TV na época. Imaginem que não tinha internet, então realmente as pessoas ou assistiam TV ou viam revista, e eram assuntos assim como saúde mental, questões raciais e até espiritualidade, coisas que não eram comuns, não eram abertamente faladas. Ela trazia então esses assuntos mais polêmicos e pessoas com opiniões opostas, e ela conseguia fazer todo mundo dialogar. Ela tinha essa habilidade natural de envolver todo mundo ali, fazer todo mundo ser ouvido e também conversar. Bom, então foi durante uma dessas muitas conversas, ouvindo a história de outras mulheres, que ela entendeu mais sobre o abuso que ela tinha sofrido na infância e na adolescência. Até então ela achava que ela era a única pessoa a ter passado sobre isso. É um grande tabu, ninguém falava sobre isso na época, ela realmente não tinha tido contato, até o ponto que ela contou a própria história na TV e isso ajudou muitas outras mulheres a não ficarem caladas e usarem a sua própria voz também.
Claro que eu tô super resumindo a história, não foi nada da noite pro dia, mas cada vez mais ela ia vendo que esse programa que ela tava criando era pra trazer positividade pra vida das pessoas. Essa era a missão de vida delas, era meio que mostrar que todo mundo podia transformar a própria vida. E foi assim que ela acabou entrevistando todas as maiores celebridades do globo, ela mesma se tornando uma pessoa tão influente. E uma coisa que me inspira muito nela é que você vê que ela tem muita sabedoria por ter conversado com tantas pessoas diferentes, dá pra ver que ela foi aprendendo muito e assim ela mesma, sabe, ela tem uma espiritualidade, uma sabedoria gigante. Bom, então ela parou com o programa em 2011 e eu tinha muita essa curiosidade porque, na verdade, ela conta que ela já tinha tratado de todos os assuntos que ela tinha interesse, então acho que realmente deu, né? Imagina, 25 anos fazendo o programa dela. Mas ela não parou por aí, eu vejo que hoje ela tá postando várias coisas lá na plataforma da Apple TV, ela ainda tá fazendo alguns programas. Eu ouço muito o podcast dela, só que infelizmente é em inglês, então eu entendo que não é acessível pra todo mundo. Mas nesse podcast são muitas das entrevistas também que ela fez no passado, agora em forma de podcast. Então tudo que é escritor, gente famosa, político, ela já entrevistou, Nelson Mandela, líderes espirituais, todo mundo ela já entrevistou. E ela sempre sentiu a necessidade de retribuir tudo isso que ela ganhou na vida dela, de compartilhar. Então ela inclusive abriu uma escola para meninas na África do Sul, porque assim como a escola, a educação mudou a vida dela, ela acredita que essa é uma ferramenta para mudar a vida de outras meninas. E é muito, muito inspirador. E eu tenho aqui no meu caderno, achei que seria legal compartilhar umas anotações de uma vez que eu ouvi um discurso dela. Ela tá fazendo um discurso numa formatura de uma faculdade. Então ela falou coisas tão inspiradoras que na época eu anotei pra não esquecer, então eu vou compartilhar com vocês coisas que a Oprah já me ensinou. Número 1 era saiba quem você é, era bem o espírito assim da palestra dela. Ela diz que o objetivo da vida dela é sempre buscar ser a maior expressão dela mesma. Número 2, servir, então ela tem muito essa coisa do serviço, de dar significado, de devolver pro mundo, como eu comentei. 3 era sempre fazer a coisa certa, sabe? Ter um padrão de excelência. Ela acredita que essa excelência é o que te transforma em uma pessoa inesquecível. Ó, eu anotei aqui muito fofo que ela falou de rodeie-se de pessoas que te colocam pra cima. Concordo plenamente. E como ela também tem esse lado espiritual muito forte, ela falou que sempre que se sentir vazia, voltar pra dentro, se recarregar dessa fonte que existe dentro de você, que tudo é possível e sempre se honrar em primeiro lugar. Bom, não sei vocês, como vocês já viram, é uma grande inspiração pra mim, principalmente nessa questão de ser quem eu sou, usar a sua própria história. Eu acho ela uma mulher fenomenal e um dos lugares que eu mais conheci a história dela e que é muito emocionante de assistir é uma sériezinha que tem na Apple TV que se chama Dear e um episódio sobre ela. Então cada episódio é uma pessoa, então um deles é falando da história dela através de cartas de fãs. Então mistura assim ela contando a história, os fãs falando como ela influenciou a vida deles. Enfim, chorei. Além disso, aproveitando para trazer outra mulher inspiradora, ela me lembra muito, por ela ter sido, né, a primeira mulher negra bilionária dos Estados Unidos, ela me lembra a Madam C.J. Walker, que foi a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos, há muitos anos atrás, vendendo produtos de cabelo, cosméticos para mulheres negras. Incrível a história também, e sobre ela tem uma série no Netflix. Como eu comentei, o vídeo de hoje foi patrocinado pelo Chamex Notes, então são esses papéis aqui que eu adoro usar para anotar tipo quotes, frases inspiradoras. E eu e Chamex temos assim o mesmo objetivo, que é despertar sua criatividade. Então eles fazem esses produtos super práticos pro dia a dia, pra gente estar sempre ali criando. E eu também criei com a Chamex um TikTok, não deixem de ver. E essa foi uma das coisas que eu criei então usando aqui o Chamex Notes. Observem! Então parece uma folha de papel comum e tem uma mensagem escondida. Então eu fiz usando 3 folhas do Chamex Notes.
Então não esqueçam de curtir esse vídeo aqui, eu espero que você já seja inscrita. E claro, vamos conversar aqui nos comentários, me conta o que você achou. E também sempre aceito sugestões de mulheres inspiradoras, quero fazer de mais brasileiras. Mas enfim, eu também sou muito guiada por qual mulher está me inspirando nesse momento, sabe? Mas enfim, eu amo que vocês coloquem aqui nos comentários para eu poder pesquisar e conhecer outras histórias. Continuem sempre criativos e vejo vocês no próximo vídeo. Because I didn't get the love that I believed I deserved, I used the platform to try to give it to every person I encountered. And the irony of it all is, for a little girl who grew up not feeling loved, I have felt really, truly embraced and loved by people whom I've never met. From you, whose names I will never know, I learned what love is. You and this show have been the great love of my life.